Vou gravar. Segunda-feira foi um mercadinho bem chatinho, né? Abertura do mercado aqui. Aí ele trabalhou na mínima aqui e fechamento. Não dá para dizer que ele trabalhou dentro de um Ranger, porque quando a gente identifica um Ranger, tem que ter topo aqui e fundo aqui. Se não tem topo assim e fundo assim, aí a gente não considera Ranger. Um mercado desse jeito aqui, ó, que eles falam assim, ah, o mercado tá lateral, é um mercado que tá sem volume, né? O mercado ele não tem volume para trabalhar. Quando o mercado não tem volume para trabalhar, ele fica assim, ó, olha só que feio que fica aqui embaixo. Até não tá tão feio, né? Mais feio ainda quando ele fica tipo desdentado que eu falo, né? Mas assim, ó, você vê que é um mercado, ó, o cruzamento, ó, temos aqui cifrão verde, renco verde, rompimento de filtro. Só que não desenvolve a operação. Tu vê que não desenvolve, ó. Ela anda, daí realiza, daí entra em intenção de venda, daí realiza, entra em intenção de compra, realiza, entra em intenção de venda, entra um pouquinho mais de intenção de venda, realiza. Aí quando a gente vê um cenário assim, ó, né? A gente tem que deixar o mercado correr, né? Que nem, ó, por isso que a gente entra a partir de 9h15, né? Aqui agora, tá marcando aqui no relógio aqui, ó, 9h14. Então, vamos supor que a nós ia começar a analisar o mercado a partir daqui, ó. Então a gente já não ia ficar tanto aqui preso nessa enrolação do mercado, né? A gente ia trabalhar mais nessa questão aqui, ó, a partir daqui, ó. Então a gente iria esperar, né? Aqui, ó, por ter um novo cifrão verde, né? Ele está dizendo assim, ó, que existe continuação desse movimento que começou aqui atrás, né? Só que é um movimento ainda chato, né? Porque ele fica fazendo só esse estopinho aqui, ó. Olha só, mercadinho chato de trabalhar, né? Então, o que que a gente faz numa situação assim? A gente vai bastante pelo termômetro, né? O termômetro, ele vai nos mostrar. Se o pessoal que estiver aqui no Instagram quiser que eu vire a câmera para minha tela, eu posso virar também. Vocês que mandem. Então, é um mercadinho que a gente precisa ter bastante paciência. Essa segunda-feira aqui, ela exigiu de nós bastante paciência, né? Aí aqui, ó, ele realiza essa compra, né? Ele desenvolve essa compra, ó. É enrolado, mas ele desenvolve. Ó, foi lá e pagou, né? Vamos supor que a gente tivesse feito uma entrada, num exemplo aqui, ó. A entrada. A entrada, vamos por aqui, ó. Vamos ver bem certinho onde que deu essa entrada aqui. Porque aqui é muito cedo, né? Mas só para nós ter uma noção. Ó, aqui deu a entrada, ó. Ó, se a gente entrasse aqui, ó, né? Só um exemplo, né? É muito cedo para a gente entrar. Mas se a gente entrasse aqui, ó, deixa eu virar a câmera aqui pros. Olha só. Se nós entrasse aqui, o mercado, vamos fazer uma marcação. A entrada daria aqui e 4 pontinhos daria aqui, ó. Então ele iria pagar, né? Ele iria pagar os 4 pontos para nós, ó. Ele iria pagar os 4 pontos, mas a gente não entra, né, numa situação assim. É muito cedo para a gente entrar. Então a gente vai marcar, né, a partir.
a partir de 9h15. Vamos usar aqui esse quadrado aqui. Que daí a gente faz o seguinte, a gente bota bem certinho 9h15, 9h20, 9h15, é. Até 11. Vamos achar 11 aqui. Vamos botar um pouquinho mais, vamos botar até 11h30. Isso, até 11h30. Então, ó, esse é o período que a gente ia trabalhar no mercado, ó, tá? Então a gente entra aqui, que é o que eu aconselho vocês, né? O que que eu aconselho vocês? Entra sempre depois de 9h15, para deixar o mercado desenvolver. O volume do mercado, de abertura de mercado, ele é um volume chato, entendeu? Ele é um volume que ele é muito rápido de fazer. Ele faz muito rápido, aliás. Então o que que pode acontecer? Pode acontecer dele te estopar muito rápido. E aí você tem todo o desenvolvimento do mercado e você acaba perdendo, certo? Então olha só, se a gente entra a partir daqui, né? Aqui o mercado ele já ativou uma compra lá atrás. Então, se ele já ativou uma compra aqui atrás, se a gente querer, se não tiver cruzamento vermelho, toda a entrada que a gente querer fazer, ela vai ser uma entrada de continuação. É uma entrada de continuação. Vou desativar aqui o som, galera. Então, toda a entrada que a gente for fazer é uma entrada de continuação. Então, a gente deixa esse mercado se desenvolver. Essa continuação aqui, ó, ela é uma continuação tentadora. Por quê? A gente vê um topo, dois topos e a gente vê o terceiro topo. No terceiro topo, ele está plotando para nós aqui o que? O cifrão. O cifrão grande. O cifrão grande mostra e demonstra que o que? Existe influência de compradores na região. Então daria para fazer uma entrada aonde? Né? Nesse, ó, aqui daria para fazer uma entrada, ó. Opa, daria para fazer uma entrada aqui, ó. Esse renco para cima, né? No fecha esse renco aqui, né? Ele fecha esse aqui, quando ele abre esse aqui, ó, daria para fazer a entrada. Então ele ia pegar, olha só, ele ia pegar a gente, né? Se fizesse um pouquinho, ainda um pouquinho aqui, ele ia pagar. Mas se entrasse aqui, ó, que é aonde que eu entro, né? Ele não ia pagar, ó, ele ia beijar o meu stop lá em cima antes de pagar, né? Ele ia beijar o meu stop lá. Deixa eu colocar aqui. Entrada aqui. E a outra entrada aqui, ó. Então, ó, olha só, ele ia pegar aqui, ó, ele ia quase pagar, voltar, testar a VWAP. Na segunda vez que ele fosse, ó, ele ia me pagar, tá? Entendendo que essa entrada aqui é uma entrada de continuação. Pós isso, deixa o mercado desenrolar, tá? Não peguei essa também, o mercado tava ruim, deixei quieto, deixa o mercado desandar. O mercado anda, aqui entra uma realização do mercado, ó, entrou uma realização do mercado aqui, certo? Aí entrou aqui uma intenção de venda, temos aqui perca das médias, perca das médias. Então o que acontece? Essa perca das médias aqui, ó, né, já demonstra que acabou a força de compra. Então vamos supor, se ele romper a VWAP, fazer mais um box quadrado aqui, ó, né, fechar o box quadrado aqui, ó, porque aqui ele começou um box, ó, só que finalizou lá em cima. Então, se ele fechar esse box aqui, ó, ele nos dá uma entrada aqui, ó. Nos dá uma entrada, na verdade, se tiver os fatores que a gente está esperando, né? Fator de cruzamento das médias vermelho, renco vermelho, né? Cifrão que está aqui, rompimento de filtro para baixo, né? Se não romper o filtro, não tem por que a gente querer entrar. Então, se der esse sinal, né? Por isso que eu falo que é somente se ativar os fatores. E a intenção e confirmação no termômetro também, né? Tá bom? Então ele vem, ó, e não anda. Essa volta aqui, ó,
ele nos bota comprado novamente aqui, ó. Essa volta aqui, ó. Quando ele vem aqui, ó, no MACD e ganha força aqui de novo, ó, quando ele ganha força aqui de novo, ele nos bota já, eles nos bota comprado aqui, ó. Essa compra paga rapidinho. Olha aí, ó. Essa compra ele pega, tu vai lá e paga. Apesar do cifrão, ó, o cifrão ainda ele plota depois, ó, né? Seria também interessante se o cifrão tivesse plotado aqui, mas como ele não plotou aqui, ele também ativou a estratégia, ó. Então, ainda sem o fator do cifrão maior, ele já dá aqui dá para se dizer assim, né, uma segunda entrada para nós de compra, duas entradas de compra, certo? E aqui agora, vamos ter, ó, a perca das médias novamente, né? Então, ele faz o movimento, né? Ele faz o movimento de compra, ó. Aqui nessa região ele encontra vendedores, os vendedores começam a atuar na venda, então os compradores realizam o mercado, os vendedores começam a se posicionar, ó, o cifrão vermelho demonstra que os vendedores começaram a se posicionar. Então, se tem cifrão vermelho, a gente vai esperar o quê? Cruzamento das médias vermelho, renco vermelho e rompimento de filtro, certo? Nesse caso aqui, ó, ele já perdeu as médias, ó. Aqui ativa um setup de continuação, de antecipação de venda. É um setup que ele não é tão certeiro, mas ele é um setup que nesse momento aqui ele pagou, né? O objetivo da gente ver as melhores entradas da semana é eu falar o que que eu tô vendo no mercado para vocês cada vez mais enxergar isso também. Não quer dizer porque eu estou enxergando aqui uma antecipação de venda que vocês vão começar a operar antecipação de venda, né? Eu sempre deixo bem claro que o setup de antecipação de venda ou antecipação de compra, na região certa, ele paga tranquilo. Na região errada, ele te pega, volta e te estopa, certo? Então, o objetivo é eu narrar o que que o mercado vai fazer do período do início até o período do final que a gente opera pela manhã. Tá bom, Alisson, mas eu não consigo operar ainda, mas vai chegar o momento de você operar. Tanto que os replays que você tem que fazer tem que ser nesse horário e é isso que você tem que analisar, tá bom? Então aqui, ó, aqui a gente vai ter, né, uma antecipação. Alisson, quando que eu entro numa antecipação? Pelo menos tem que ter dois fatores ativados. Aliás, três fatores, né, que são o quê? A perca das médias, certo? Renco vermelho, eh, renco vermelho e cruzamento vermelho, tá? Se tiver o cifrão, melhor ainda. Então, essa antecipação, né? Qual é o alvo dessa antecipação, Alice? Por que que a gente pode pegar ela algumas vezes? Por causa disso aqui, ó. Ó, porque o objetivo é a gente pegar a saída dele aqui, ó, a perca de volume das médias até o eixo zero. Esse movimento aqui no MACD, ó. Esse pequeno movimento no MACD, esse pequeno movimento no MACD, ele paga 4 pontos, ó. Então vamos supor, temos cifrão vermelho, cruzamento das médias, renco vermelho, podemos entrar logo aqui, ó, quando ele vem já pro rompimento, né, da VWAP, ou podemos ser mais cauteloso, entrar somente depois do rompimento, que aí no caso a entrada se daria aqui, ó, se daria nesse renco aqui, ó, certo? Então se daria nesse renco aqui, a gente entraria aqui, ó, o mercado vai lá e paga, ó, a gente entra aqui, ele vem aqui e paga, ó. Então é um pequeno movimento que a gente pega, por isso que dá para fazer bastante dinheiro, basta entender, né? O movimento que ele fez completo, se a gente fosse entrar, vamos supor, né? Vamos supor que a gente entrasse aqui, ó. Ah, já que eu estou entrando na antecipação da venda, né? Vou entrar aqui mesmo, ó, acreditando nesse movimento aqui. Ó, peraí. Acreditando nesse movimento aqui. Então vamos supor que a gente entre aqui, ó, junto com o rompimento da VWAP. Ele ia vir. Opa, deixa eu soltar aqui.
Ó, ele ia vir aqui, ia voltar, depois ia vir. O movimento completo até a reversão, reversão que eu digo assim que ele reverte, vira o preço para cima, ó, ele chegou a dar 7 pontos. Então, desses 7 pontos, 4 pontos fica com nós, né? Foi uma entrada bem legal. Aqui agora já vamos ter, ó, rompimento de filtro, ó. Esse aqui ainda não rompeu o filtro. O próximo aqui, ó, ele rompe o filtro, ó, né? Mas essa entrada ela se dá praticamente aqui, ó. Ó, ela se dá aqui ou ela vai se dar nesse renco aqui, ó. No terceiro renco, tá? Ah, eu vou entrar no terceiro renco. Então, tu entrou no terceiro renco, tu vai sentir a força do MACD, no termômetro. Você vai ver que a intenção e a confirmação vai estar compra. Aí você entra aqui, tu foi lá e pagou, né? Então deu uma continuação, deu uma compra, que tem novo cruzamento de médias, deu uma antecipação com o início de venda, né? Antecipação de venda com início de venda e uma compra. Ó, essas foram as operações de segunda-feira, no caso, que é o horário que a gente trabalha, tá? Agora, isso que eu estou mostrando para vocês é o que vocês também podem fazer, entendeu? Vocês podem fazer isso como estudo. Isso que eu estou fazendo para vocês, eu faço, né? Hoje em dia, sinceramente, eu não faço mais tanto, mas eu fiz muito disso, porque eu queria saber qual os horários que a estratégia ativava, tudo certinho. Então, ó, aí depois, né, nesse dia aqui do dia 26 segunda-feira, ele vai embora, daí no caso, ó, ele vai embora aqui, termina o dia fazendo um movimento de venda, correto? Agora vamos para o nosso, na verdade, finalizar o dia, ele finaliza no movimento de venda. Finalizar o dia, né? Aqui acabou a segunda-feira. Agora vamos para a terça-feira. Na terça-feira, vamos pegar aqui de novo nosso quadradinho. Vamos colocar 9h15, 13 e 16. Tá, aqui mesmo, tá bom. Aqui, terça-feira. O mercado abre, né? Abriu aqui, ó. Olha só, ele abre aqui nessa região aqui. Ó, aqui é a abertura do mercado, ó. Então ele abre, finaliza uma realização, certo? Finaliza uma realização aqui, ó. Quer dizer, uma continuação de venda, aí logo realiza. Com essa realização entra um pouco de compra. A compra não é tão forte, né? Porque é que nem eu falo para vocês, é volume de abertura de mercado. Aí logo ele já vem aqui com força de venda, tenta fazer força de compra, não entra, não dá. Aqui já dá uma primeira entrada. Ó, a gente pode entrar aqui, ó, no rompimento da VWAP, né? Então, qual que é o rompimento da VWAP? Não é esse aqui, ó. Tá? O rompimento da VWAP aqui nessa situação aqui, tá mais para cá. Ó, o rompimento da VWAP não é o renco que faz esse rompimento aqui, ó, tá? Não é esse renco aqui, ó. Quando a gente fala assim, ó, rompeu a VWAP, é esse renco aqui que é a confirmação do rompimento, ó. Então, quando eu falo assim, vamos entrar no rompimento, não vamos entrar nesse aqui, ó, nós vamos entrar nesse aqui, ó. Esse aqui é o rompimento validado. Por isso que também é interessante, às vezes, dependendo da região ou a situação que a gente está, a gente esperar o box fechar. O que é o box fechar? O box fechar é tipo quando ele fechar esse aqui, a gente entra, praticamente aqui, ó. Ó, tipo, praticamente aqui, ó. Que seria daí na perca desse fundo aqui, ó. Na perca desse fundo aqui, ó, desse fundo anterior, a gente entra. Perdeu o fundo? Perdeu. Foi lá e pagou, né? Foi lá e pagou certinho, ó. E ainda fez um lindo movimento, né? Então ele pagou 4 pontos, mas o movimento foi. Vamos pegar da perca do fundo aqui, tá? E daí ele vai, ó, ele rompeu a VWAP, aí ele tá fazendo o renco de continuação do rompimento, e já fazendo.
né, um novo rompimento da abertura do dia. Então vamos supor que a gente entra aqui, ó. Entramos aqui. Olha só, até onde o movimento vai. Ele chega a pagar 13 pontos. Excelente, né? Excelente para quem aprendeu a surfar a operação já. Para quem aprendeu a surfar a operação, excelente. Ó, volume no MACD, uma entrada extraordinária. Ah, isso, eu entrei aqui atrás, ó. Fica tranquilo que ele pagou também. Olha lá, ó. Ah, eu entrei no início do movimento, né? Ele deu o renco vermelho, deu o cruzamento e daí ele fez que ia romper o filtro. Ou aqui, ó. Ah, eu entrei aqui, ó. Aí, filho, se tu deixou 2 para 1, ele pegou o stop. Ó, eu esperei ele romper o filtro e entrei aqui, ó. Aí ele foi lá pegar o stop, ó lá. Pegou o stop e depois fez a continuação. Aí, isso aqui, ó, como se livrar disso aqui, ó? Só pelo termômetro. Só no termômetro para se livrar isso. Aí tem que fazer replay de mercado e estudar o termômetro. Tem bastante vídeo já que eu ensino sobre termômetro. Aí o mercado fez esse movimento extraordinário. Depois realizou, né? Realizou, entrou um pouco de força de compra, mas não conseguiu nem romper a abertura. Aí entrou força de venda de novo, não conseguiram vir buscar esse fundo aqui. Realizaram, já perdemos volume, certo? Essa perca de volume aqui já demonstra que não tem força de venda para atuar. Então, o que que a gente fica esperto? Em uma compra. Olha só essa compra extraordinária. Que compra linda, hein? Cruzamento, olha só. Cruzamento verde, renco verde, cifrão verde, rompimento de filtro. Cara, para mim não entrar, eu vou ser sincero com vocês, para mim não entrar em uma operação com todos esses fatores aí, ó, só se for, eu acho que o dia que eu escolhi da semana para não operar, né? Ou o termômetro tá extremamente contrário. Ah, o termômetro tá todo vendedor, tá com intenção de venda e confirmação de venda e tá dando sinal de compra. Daí eu não entro também. Só se for esses fatores. Agora, termômetro com intenção de compra ou perdendo confirmação na venda, caixinha azul na venda, meu Deus, eu entro. Ó, vamos fazer aqui, ó. Se entrar aqui, ó, junto com o rompimento da abertura do dia, ele paga no 0%. Ah, mas eu prefiro esperar ele romper a abertura do dia. Então vai entrar nesse aqui, ó. Foi e pagou também. Ah, mas eu quero esperar ele romper o 0%. Quando ele romper o 0%, eu vou entrar. Então foi, pagou também. Então, três entradas, né? Três entradas de compra, né? Eu aconselho sempre pegar a primeira, que a primeira é mais certeira, né? Então, três opções de entrada dentro da compra que pagou. Então, foram duas oportunidades, uma de venda e uma de compra extraordinária para bater meta, né? Aí depois aqui não vai ter força para continuar, realiza a compra, não entra força de venda, entra força de compra de novo, né? Não ativa a continuação de compra setup mesmo, de continuação de compra, por quê? Porque não, ele não perde o eixo zero, sabe? Pelo menos 30 minutos. De 30 minutos, né? 30 minutos, uma hora, quem consegue uma hora de tempo de tela, melhor ainda. Se não, pelo menos 30 minutos por dia já tá bom. E outra, tempo de tela também dá para construir pelo telefone também, né? Então, você deixar o telefone num cantinho assim com um gráfico, vamos supor que você está fazendo alguma coisa, você deixa num cantinho assim com o gráfico no telefone, cara, você está ganhando tempo de tela também. O que que é o tempo de tela? É você ver o desenvolvimento do mercado e prever o que que ele vai fazer. Isso que é o tempo de tela. Então, quanto mais tu olha, mais tu entende o que que o mercado vai fazer. Entendeu? Aqui daí ele não ganha força para fazer movimento mais estendido de compra, certo? Vou colocar agora um pouquinho mais para cá para aparecer aqui no, ó. Aí agora aqui ele vai ativar
um setupzinho de venda extraordinário com uma antecipação de venda, né? Antecipação de venda, ó, renco de realização. Temos aqui um cifrão, né? Cifrão vermelho, demonstrando que tem intenção de venda na região, correto? Ó, cifrão vermelho aqui. Aí agora vamos ter renco vermelho e cruzamento vermelho, certo? Podemos entrar em uma antecipação aqui, né? Vamos supor, entramos numa antecipação aqui, ó. Pessoal, que nem eu já disse, né? Sempre tem que repetir. Quando eu falo antecipação, eu não quero que vocês executem esse setup de antecipação. O que que eu quero que vocês executem? Setup de compra ou venda, tá? É esse o setup que eu quero que vocês executem. Depois, vocês vão poder, né, trabalhar nesse setup aqui. Ah, mas eu quero treinar no simulador. Então, tá tranquilo, pode ir pro simulador treinar. Ó, aí você pega aqui essa continuação, pagou, né? Pagou, a continuação não, antecipação de venda. Antecipação de venda com a perca de média aqui, ó, tá? Essa perca de média aqui, ó, bem perigosa, porque essa perca de média tá perto do eixo zero. Então, é uma antecipação perigosa, tá? Mas ele vem e paga, né? Então, o cara tendo a confirmação no termômetro lá de intenção de venda e confirmação de venda, o mercado vem e paga. Ah, eu quero esperar o sinal. Vamos ver aonde que deu o sinal completo. Rompimento de filtro, ó. O sinal completo, ele dá aqui, ó. Nesse rompimento aqui, ó. Aqui, ó. O sinal completo, ele dá aqui, ó. Daí cruzamento vermelho, renco vermelho, cifrão vermelho, rompimento de filtro. Pegou, né? Perdeu um pouquinho do movimento lá atrás, mas tá tranquilo, porque tá esperando sinal. Aí ele te pega e paga quatro pontinhos, tá bom? Esse sinal, esses fatores, né? Que são esses fatores aqui, ó. Só um minutinho. Tô procurando aqui só um minutinho. Esses fatores aqui, ó, né? Que são tipo assim, os principais fatores, que é o quê? Cruzamento para venda, tá? Setup de venda. Cruzamento, cruzamento vermelho, renco vermelho, rompimento de filtro, né? Alisson, esse setup, quando ele ativa, quanto a assertividade dele, como é que tu calculou a assertividade dele? Eu calculei de tantas vezes que eu fiz. Aí o que acontece? Qual foi a melhor assertividade? 4 pontos. Por quê? Porque muitas vezes ele andava 4 pontos e depois voltava. Algumas vezes ele andava 4 e ia embora, pagava 12, pagava 8. Só que o setup, né? Esse setup, quando ativou isso aqui, ó, 4 pontos ele vai pagar, que é o 4 pontos que a gente precisa pegar na operação, para a gente se manter consistente. A gente não precisa pegar mais do que isso, a gente precisa pegar 4 pontos. Depois a gente aprende a ficar na operação um pouco mais e surfar. Então, esse setup ativando, 4 pontos ele vai pagar. Então, tanto que tu vai ver aqui, ó, ele vai dar o setup aqui, ó. Aqui que ele vai romper o filtro, né? Nesse box aqui que ele rompe o filtro, ó. Então, nesse box aqui, ó, ele pega tu, né? Ó, ele pega tu, entra aqui, ó, faz mais um, vai lá e te paga e depois volta, né? Depois ele volta. Aí quando ele volta aqui, ó, né, ele realiza, né? Ó, ele realiza aqui, entra a intenção de compra, né? Não tem rompimento de filtro no MACD. Ó, não tem filtro de rompimento no MACD, então ainda não ativou a estratégia aqui. A estratégia ela vai ativar aqui, ó, com outro box fechado aqui. Se esse box fechasse verde aqui, ó, aí ele ia romper o filtro e ativar a estratégia. Só que ele não rompeu. Antes desse topo aqui, ó, ele já recuou, então realizou. E aqui se foi mais um dia, tá? Se foi mais um dia aí, ó. Aí depois ele finaliza o dia, né?
Entra aqui num rangezinho aqui e trabalha na venda, depois realiza um pouquinho mais, daí continua trabalhando na venda, tá? Agora aqui vamos para mais um dia. Aqui. Ó, o mercado abre aqui com mercado abre aqui, ó, né? Ele vem de uma venda aqui, ó. Então ele abre o mercado realizando, entra em tensão de compra, coloca o mercado para cima aqui no alvo dos players, realiza, certo? Tenta colocar o mercado para cima de novo, já não consegue, é barrado aqui por ofertas de venda, pelo jeito, né? Depois coloca o mercado para baixo, aqui tem cifrão vermelho, né? Que é onde a partir dessa linha amarela aqui, é como que se a partir daqui a gente começasse a operar. Então aqui a gente tem um cifrão vermelho, o renco vermelho, né? Ó, rompimento aqui. Se tiver rompimento do filtro, bota nós vendido na operação. Né? O rompimento teve aqui atrás, só que quando ele teve aqui atrás, ele já reverteu o movimento, ó. Então ele trabalhou em cima da região da mínima. Então mais seguro aqui a operação, né, seria quando ele rompesse essa região aqui, ó. Que ele fizesse um box aqui, aí a gente poderia entrar vendido aqui. Poderia ser assim também, né? Agora vamos supor que a pessoa, né, conseguiu antecipar uma venda aqui quase praticamente, ó. Não deu para antecipar muito porque a média está muito próxima, mas vamos supor que a pessoa conseguiu entrar aqui, ó, no rompimento da abertura. Aí ele pagou. Até um pouquinho abaixo ainda ele pagou, né? Mas é uma operaçãozinha bem difícil, né? Agora, quando ativa a compra aqui, meu Jesus, olha só que lindo isso. Rompimento de filtro, cifrão verde, cruzamento verde, renco verde, rompimento de VWAP. Jesus, se o cara não entrar nessa operação. Por isso que eu digo assim, ó, paciência e calma com a nossa estratégia. Meu Deus, vai pegar umas operação linda demais. Então, olha só, uma operação que não precisa fazer mais nada, né? Então, rompimento da VWAP, me bota comprado. Entrou, andou dois renco, pagou, né? O fim do movimento, o fim do movimento, entrando aqui, ó, entrando no terceiro, o fim do movimento, vamos supor que a pessoa surfa a operação, ou ela saiu aqui, ó, ou ela saiu aqui, se ela subiu protegendo, ou se ela deixou o mercado ir buscar o alvo, né? Ela saiu aqui no alvo do player, ou ela saiu nessa reversão aqui, ou nessa reversão, ou aqui, né? Que é impossível não ter saído. Só que, ó, saindo aqui, ó, nessa reversão acima do 0%, olha só isso, 15 pontos. Não, estou transmitindo no, para os meus mentorados, Rogério, estou transmitindo para os meus mentorados no Zoom, eles estão comigo no Zoom. Estão todos comigo no Zoom. Então, olha só. Aí depois, né, ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui uma continuação de compra, né? Tentadora também para comprar. Então, vamos supor, ó, esse aqui, ó. Aqui tá o sinal da continuação, ó. Entrei aqui, pagou. Pagou aqui nesse topo, ó. Aí ele volta um pouquinho de novo, né? Ah, não entrei naquela ali. Ganhou mais uma oportunidade. Olha aqui. Entra aqui, pagou de novo. Aí aqui já vai ficando mais difícil as oportunidades porque tá no topo. Então tá no topo. Aí se já tá no topo, né, aqui a gente vai começar a pensar em venda. Então não adianta querer fazer compra aqui no topo, né, cara? Compra no topo, o mercado pode voltar e te tirar, no caso, né? Aí é complicado. Então olha só, esse foi o dia, ó. Dia 28 era. Já tô me perdendo aqui, ó. Quarta-feira, né? Quarta-feira, olha aí, ó. Trabalhou essa alta aí e maravilhosa.
extraordinária, certo? Vamos avançar mais um pouco. Ó, depois ele continuou trabalhando, né? Depois ele continuou trabalhando essa alta ainda, ele foi lá em cima, cara. Olha só a máxima onde é que ele fez. Ele foi lá em cima. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele foi lá praticamente quase testar perto do 0,5, ó. Uma baita alta, hein? Aí depois dele buscar isso aqui, o que que a gente faz, né? A partir daqui a gente não opera mais. Mas olha só, depois deu um sinal de venda. Eu sei que mentorados meus pegaram essa venda aqui, né? Os caras são viciadinhos, né, cara? Meu Deus. Ó, pegaram essa venda aqui porque não tem, né, cara? O mercado ele chega numa exaustão. Cara, chegou na exaustão, o que que vai acontecer? O mercado vai voltar. Top, a Graciela é fera demais. Aí, tá bom? Ó, agora vamos para aqui, quarta-feira, agora vamos para quinta-feira. Deixa eu pegar aqui o nosso. Desse jeito que eu tô fazendo aqui, pessoal, é o mesmo jeito que vocês podem fazer, estudando, tá? Ó, assim que eu. Isso aqui que eu tô fazendo para vocês, que nem eu disse, né? Hoje em dia eu não faço mais tanto. Mas durante 2 anos, 3 anos, eu fiz muito isso. Eu fazia isso aqui, ó. Que nem agora aqui, ó, a gente está fazendo analisando a semana, né? Mas eu voltava para trás, assim, fazendo backtest, tá louco, eu voltava lá em 2008, voltava muito para trás, eu ia fazendo backtest, assim, entendeu? Por isso que eu confio tanto na estratégia. E por isso que ela me paga bastante, né? Então, olha só, quinta-feira, isso, dia 29, quinta-feira. Olha só, o mercado ele trabalha aqui, né? Ele, como ele fez aquela alta, né? Aquela alta, então ele realiza ainda naquele dia. Aí ele começa com uma pequena forcinha de compra, mas não tem força para se manter aqui porque está numa região de exaustão, né? Então aqui já ele ativa uma compra, ó, uma venda, aliás. Aqui os mentorados meus já bateram tudo meta na quinta-feira. Na quinta-feira, os amostradinhos já bateram meta aqui, ó. Quando eu cheguei no mercado, quando eu cheguei, os amostradinhos já estavam falando: "Bah, nós estamos de meta batida, professor, não sei o quê, não sei o quê. Já estamos saindo." Daí eu falei: "Bah, então tá bom. Deus abençoe vocês." Então, os amostradinhos já bateram meta aqui, ó. Eu não, eu esperei o mercado, ele voltou aqui. Aí eu vi que ele não estava tendo força, daí ele veio para fazer o rompimento de VWAP. Eu pensei: ó, os caras vão ir buscar a máxima, né? Capaz, não tinham força. Nessa venda aqui eu entrei e bati minha meta. Aí entrei aqui. Aqui é uma continuação de venda de livro, tá? É uma continuação de venda de livro. O que que é de livro? É uma continuação de venda extraordinária. É o setup perfeito. Porque as médias ainda continuam vermelhas, certo? Ele vai ter, ó, aqui embaixo, ó, deixa eu fazer aqui. Aqui embaixo, ele vai ter novo rompimento de filtro. Então, ó, o mercado ganha força na venda, volta para dentro do eixo zero, não vira o eixo zero para cima e ganha força na venda de novo. Então, ele rompe de novo o eixo zero. Quando ele rompe esse eixo zero aqui, ó, com os fatores de, né, continuação de cruzamento vermelho, renco vermelho e ainda um cifrão, meu Deus, só não entra quem realmente ainda não entendeu o que que é o poder dessa estratégia, né? Então, a gente tem aqui opções, né? Eu mesmo entrei aqui. A hora que ele deu o terceiro aqui, nem lembro se foi o terceiro ou o segundo, acho que foi a perca desse fundo aqui, ó. Foi o terceiro. O terceiro me pagou, me pegou e me pagou. Aí, tipo assim, mas eu vou esperar esse fundo aqui, ó. Beleza, espera esse fundo também. Olha só, pagou também. Aqui nessa venda não tinha como não pagar. Isso que é o top, né? Não tinha como não pagar, né? Uma venda extraordinária. Então vamos supor, na perca do fundinho, né? Ou aqui, ó. Entrei aqui, pagou. Entrei na perca desse fundinho, pagou. Entrei na perca desse fundo aqui, pagou. Entrei aqui embaixo aqui, ó, para alcançar o alvo, pagou também. Entrei na loucura. Entrei na loucura aqui no rompimento
do fechamento. Pagou também. Não tinha como não pagar, entendeu? Isso que é o bom da estratégia. Aí depois, né? Aqui é perigoso, ó. Aqui, se tu não sabe cuidar o termômetro, tu entrou nessa compra aqui, ó. Vamos ver uma coisa aqui. É, aqui é perigoso. Aqui, se tu não tem o conhecimento do termômetro ou tu não olha os fractais maiores, vou entrar aqui, ó, né? Porque ele vai romper a VWAP. Ou vou entrar aqui quando ele romper, né? Claro que se tu queresse esperar o rompimento, você não teria entrado, então tá tranquilo. Mas entrando um pouquinho antes aqui, ó, se entrasse um pouquinho antes, ele ainda ia pagar. Essa estratégia é muito boa. Mas, né, vamos supor, aqui poderia correr um risco do quê? Tu entrar nessa comprinha, o mercado não te pagar e voltar. Então, como que eu não caio num golpezinho? Como que eu não caio nesse setup aqui que não anda, Alisson? Termômetro e fractal maior. Fractal maior, você vai ver lá o 7, o 10, tudo vermelho. Aí você não vai querer entrar contra eles, né? Nunca faça isso, né? Aí aqui vamos ter uma nova ativação de venda. Não peguei nem a primeira, também não peguei nem a segunda, em todas as oportunidades que deu. A terceira é tua, meu filho. Enche o teu bolso de dinheiro aí, ó. Ó, não tem antecipação aqui, tá, pessoal? Só que tem a continuação. Então, se você enxerga a força, você já entra aqui e ele já paga. Mas eu quero esperar o rompimento de filtro, né? Eu quero esperar aqui o rompimento de filtro. Então, você vai entrar aqui assim, ó. Que aí ele vai pagar também. Olha só, que é a perca do fundo, né? Eu vou entrar na perca do fundo, porque se ele romper o fundo, ele vai ganhar. Se ele rompe o fundo, é porque ele ganhou força para fazer um movimento maior. Então, se ele vai fazer um movimento maior, eu quero que ele me pegue e me pague, tá? Me pegou e me pagou. Pagou. Quem entrou aqui, pagou também, né? Eu deixei essa reversão aqui, eu vou entrar aqui agora. Pagou também. Cara, nesse dia aqui. Esse dia foi o dia que eu escolhi não operar. Meu, eu quase chorei nesse dia, sério. Falar pra vocês, eu descobri que eu tava muito viciado no mercado financeiro. Todo dia eu tinha que clicar. Todo dia. Até nesse dia aqui, se eu não me engano, eu fiz operação no simulador, mas nem no simulador eu quero fazer. Eu opero a ideia é eu operar de manhã com os meus mentorados, fazer a marcação do movimento que está fazendo, né? Ó, marcação do movimento, ó, foi, pagou, né? Foi, pagou. Quero fazer isso aqui, ó, para mim não clicar. Eu tenho que ter controle sobre isso. Se eu não tiver controle sobre isso, eu não consigo ir para o próximo nível. E também não consigo ajudar mais pessoas. Então, olha só. Aí finalizou o dia, né? Aí ele segurou aqui, né? Segurou essa região assim, ó. Depois de fazer a venda, realizou, entrou um pouquinho de compra e finalizou aqui o dia, ó. Finalizou aqui o dia. Aí hoje, abertura. Cara, hoje foi um dia. Podia ter escolhido. Hoje eu podia ter escolhido o dia para mim não operar, mas só que agora eu já tratei com a minha esposa aqui. Quando acontecer muitos eventos, como aconteceu hoje, hoje foi top demais. Deus é bom demais com nós e a sua misericórdia dura para sempre. Então, esse é o mais importante. Então, vamos lá. Dia de hoje, olha só. Olha só. 15 minutos, 15 minutos do mercado, mudança de papel, mudança de letra, aliás, né? Mudança de letra do ativo. Então, os players realizam. Deixa eu botar mais para cá. Os players os players realizaram, né? E começaram a colocar o mercado para cima, né? Começaram a se posicionar e isso botou a posição dos players por posição de compras e colocaram o mercado para cima. Então, logo no início do dia ele já dá essa abertura aqui com esse volume, né? Que normal que os amostradinhos dos meus alunos já pegaram essas compras aqui, já todo mundo bateu meta, saiu fora. Eu peguei essa entrada aqui, ó, na rua. Eu tava na rua quando eu peguei essa entrada aqui, peguei pelo telefone, peguei essa entrada aqui, depois peguei essa venda aqui e ainda depois peguei essa compra aqui. Ainda nessa compra aqui, em uma das contas, eu tomei um stop. Que eu entrei aqui vendido, eu entrei aqui vendido, ele me pagou, entrei aqui vendido, ele me pagou. Aí eu pensei, vai romper o 0%, vai vir aqui embaixo buscar a mínima. Entrei aqui também, ó.
Aí ele voltou, me estopou aqui, ó. Me estopou acima da VWAP. Por quê? Porque eu sabia que ele poderia fazer isso aqui, ó. Então, deixa que ele me estopa acima da VWAP. Ainda o stop ficou um pouquinho maior. Mas tá tranquilo. E a entrada que eu fiz aqui, ó, ela foi uma entrada atrasada, né? Minha plataforma. Não. Hoje, bom, não vou comentar porque hoje vai ficar pra história e essa história eu não quero ficar contando pra ninguém. Aí depois o mercado faz essa comprinha aqui extraordinária e foi, né? Aí trabalhou assim o dia inteiro, ó. Esse é o horário que a gente trabalha, ó. Aqui a gente faz dinheiro, aqui a gente faz muito dinheiro nesse período aqui, ó. Muito mesmo. Vocês não têm noção. E aqui o mercado finalizou, ó. Finalizou aí. Tá bom? Essa foi a análise da semana, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, essa aula ficou gravada, depois eu vou liberá-la para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, né, até mesmo se vocês forem ver de novo, aí depois vocês me mandam no WhatsApp daí que eu respondo no WhatsApp, tá? Tô um pouco cansado aí, levantei meio cedo demais hoje, e aí tô cansado, não tem outra palavra. Deixa eu virar a câmera aqui. E aí eu não queria ficar sem estar falando para vocês sobre o mercado financeiro, né? Então, às vezes, eu prefiro, mesmo cansado, ainda estar aqui com vocês e para que vocês se desenvolvam, tá bom? Então, eu vou nessa. Até mais. Deus abençoe vocês e bom final de semana para todos. Valeu!